Olá galera que acompanha o canal Sertanejo Nato. Hoje nós estamos aqui com a professora Juliana. Ela é professora em licenciatura de Educação no Campo na Universidade Federal do Piauí. Ela é bióloga e tem doutorado em zootecnia e ela vai estar acompanhando a gente aqui em uma revisão que vamos fazer aqui no meu apiário. Então, doutora Juliana, antes de qualquer coisa, quero lhe agradecer pela sua boa vontade que você teve de vir aqui nos dar essas instruções. A pergunta que eu vou fazer é, para o apicultor, qual a importância de se fazer a revisão nessa época do ano em que choveu recentemente e está começando aí as primeiras floradas? Bom, pessoal que acompanha aí o canal Sertanejo Nato, queria agradecer o convite do Eric. É um prazer estar aqui, canal muito bacana. E aí a gente vai responder aí as perguntas, né, do Eric e acompanhar aqui na revisão do apiário dele. É extremamente importante que a revisão seja feita não apenas nessa época do ano, né? Então, mesmo no período seco, que muitos apicultores têm uma certa resistência a mexer com as abelhas, é importante pelo menos o manejo de manutenção, já que a gente perde muito enxame durante o período seco, no semiárido, né? Devido às altas temperaturas e a umidade, por sua vez, muito baixa. Porém, nesse período em específico é essencial, não tem como não fazer, porque a gente já está vendo algumas plantas que são extremamente importantes para a produção de mel, como aqui o marmeleiro, né? Já estão florindo, estão começando a florir nas primeiras chuvas. E para que o apicultor possa alcançar uma produtividade bacana, né, uma boa produtividade, ele precisa preparar esses enxames para que possam aproveitar essa florada, né? Se ele não fizer isso, ele acaba perdendo esse período e acaba perdendo de produzir o mel, especialmente do marmeleiro, que é das primeiras que entram e é uma florada extremamente importante para produzir um mel claro, que é muito valorizado no mercado. Então, doutora Juliana, o que é feito em uma revisão como essa? Aqui no nosso apiário é a primeira revisão que nós vamos fazer depois que choveu e as plantas começaram aí a florescer pela primeira vez depois das chuvas. O que será feito nessa revisão? Bom, primeiro, na revisão, a gente vai olhar as condições externas, né? Então, o acesso, se eventualmente tem algum mato, um tronco que não está permitindo esse acesso. A gente vai ver a condição das caixas, né? Se ela não está com algum problema por ter ficado muito tempo sem ter sido feita a revisão. Se não cresceu o mato que cobriu a entrada das colmeias, né? Impedindo as abelhas dificultando a entrada, né, delas. E aí depois a gente vai abrir a caixa mesmo, né? E o que a gente vai ver? A gente vai ver a postura da rainha, como é que tá essa postura, se é uma postura boa, ou se não, ou se ela tá com a postura falhada, que a gente chama, né? Quando não tem uma regularidade, um padrão na postura. A gente vê que tem espaço sem ter, né, postura. Isso é ruim, isso aí representa que a rainha tá velha e precisa ser trocada. A gente vai ver a presença de alimento e uma coisa extremamente importante é fazer a troca dos favos velhos, né? Aquele quadro que já está preto, já todo propolizado pelas abelhas, que a abelha ela vai invernizando o favo, né? Os alvéolos, para até poder deixar ele mais impermeável, que ele fique mais resistente. Porém, para a gente apicultor, isso não é interessante, porque o quadro velho, o favo velho, ele vai produzir abelhas que vão sair pequenininhas, né? Vai influenciar o tamanho da abelha. E ela pequena, ela vai produzir menos, né? Um favo velho, todo propolizado,
tá todo invernizado os seus alvéolos e a abelha que sai dali, ela vai sair bem pequenininha, né? A rainha, se ela botar o ovo ali, aí acontecer o desenvolvimento e o que sair dali vai ser pequeno. Então a gente vai fazer isso, a troca de cera, né? Ver a postura da rainha, ver se já está tendo entrada de alimento, principalmente pólen, que é uma fonte proteica, né? Para a colmeia, que isso é extremamente importante para que o enxame se desenvolva. Então são basicamente essas coisas que a gente vai ver. Então, assim, só para que a gente consiga entender melhor, Juliana falou na questão do pólen, que é uma fonte proteica. Então, o mel, ele é uma fonte, no caso de quê? Energética. Uma fonte energética. Energética, né? Entendi. Agora, sim, a proteína é que vai permitir o desenvolvimento das glândulas, né? Todas as glândulas das abelhas, glândulas que produzem cera, né? Glândulas que produzem geleia real. Então, todo o bom funcionamento da colmeia depende totalmente da proteína. E quem dá a proteína para a abelha é o pólen, né, das plantas que ela coleta e visita. Uma boa entrada de pólen diversificado, né, garante a produtividade do apicultor. Então, professora Juliana, com relação à qualidade do mel que é produzido aqui na Caatinga, qual a avaliação que você faz? Bom, a Caatinga é um ecossistema único, né, exclusivo do Brasil e da região nordestina. Também pega o norte de Minas Gerais, né? E por ser um ecossistema exclusivo, ele tem um alto grau de endemismo, ou seja, muitas plantas que aqui ocorrem não ocorrem em outro lugar. E outra coisa também, são plantas que elas têm um período para elas poderem florescer, que é o período chuvoso, relativamente curto. Então elas investem muito em atrativos para os polinizadores, né? Então ela precisa do polinizador para ela poder se reproduzir. Então ela vai investir durante esse curto tempo que ela tem de florescimento em recursos. Que recursos são esses? Um néctar, por exemplo, com uma alta concentração de açúcares, né? E essa alta concentração de açúcares garante uma grande produção de mel. E aí a gente também tem uma diversidade de plantas que vão influenciar, né? Essa diversidade vai influenciar na cor do mel, no odor do mel, nas características, tanto as características sensoriais, né, organolépticas, quanto nas características físico-químicas do mel, dando aí ao Piauí essa grande visibilidade que tem, inclusive, fora do país. Eu acho que tá. Bom, pessoal, estamos aqui também com a Jossandra. A Jossandra, ela é bióloga pela Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, e é membro do grupo de estudos do semiárido piauiense. Ela tem trabalhado muito com plantas apícolas e seus grãos de pólen. Jossandra, qual a importância desses estudos para a valorização do mel hoje no comércio? Certo. É de suma importância a estudos relacionados às plantas apícolas e os seus grãos de pólen, porque através dos grãos de pólen a gente pode identificar o tipo de mel. Então vai depender da frequência desse grão de pólen de uma determinada planta no mel, que a gente pode determinar a origem desse mel, que agrega assim um valor no mel piauiense, dando uma denominação de origem a esse mel. Então, Jossandra, das floradas que existem aqui na nossa região, qual a mais valorizada, a que valoriza mais o mel e que se torna aí, um fator mais importante para o apicultor? Então tem o marmeleiro, que é uma grande importância, que também tem tem a aroeira também, que é uma planta da caatinga, e que tem vários estudos, além de ter vários estudos sobre as propriedades medicinais e que esse mel possui. E a gente está sofrendo muito em relação aos cortes dessa planta da aroeira, devido ao uso que fazem da madeira da planta. E acaba se tornando bem escassa a produção desse mel de aroeira. Isso também é muito importante. Ok, então vamos.